Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos aos destaques. Especialista alerta para notificação prévia nos contratos de arrendamento. Novos mercados e liquidez marcam o primeiro semestre de vendas do cavalo crioulo. Abertas as inscrições para a participação da raça holandesa na Expo Inter. O Uruguai vai selecionar finalistas ao freio de ouro no final de semana. Sintargs busca firmar acordos da convenção coletiva da categoria. Marcha de resistência finaliza depois de 15 dias e 750 quilômetros. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da rádio Sintargs. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana será fria e com formação de geadas na maior parte do Rio Grande do Sul. Neste sábado, o tempo seco e frio seguirá prevalecendo na maioria das regiões, porém o deslocamento de uma frente fria no oceano poderá provocar chuvas fracas e isoladas na zona sul e na faixa leste. No domingo, o ingresso de uma nova massa de ar frio e seco provocará acentuado declínio das temperaturas, com formação de geadas em diversas áreas do estado. Na segunda e terça-feira, a presença do ar frio manterá as temperaturas baixas, com valores negativos e formação de geadas na maioria das regiões. Na quarta-feira, o tempo firme seguirá predominando, o ar frio perderá a intensidade e as temperaturas estarão mais amenas, com valores acima de 20 graus durante o dia. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Da área total prevista para o plantio do trigo no Rio Grande do Sul nesta safra, 94% está plantada e em desenvolvimento vegetativo. De acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Emater, nos últimos dias, em que predominaram temperaturas amenas, dias ensolarados e sem chuvas no estado, o plantio da cultura avançou apenas 3%. Pois grande parte dos produtores aguarda melhores condições de umidade do solo. Na regional da Emater de Ijuí, a semeadura de trigo nas áreas mais tardias está sendo concluída conforme previsão inicial e em conformidade com o zoneamento agrícola de risco climático. Nas lavouras semeadas até 15 de junho, a emergência é uniforme, com bom estande de plantas e desenvolvimento inicial lento, devido à baixa luminosidade durante a segunda quinzena de junho. O Sistema Farsul e a Fundação ProSementes divulgaram o resultado do ensaio de cultivares em rede da safra de soja 2020 e 2021. O principal objetivo da rede experimental de soja é fornecer informações adicionais aos produtores e assistência técnica. O levantamento aponta o potencial produtivo de até 122 sacos por hectare, enquanto a média do estado está em 57,2 sacos por hectare. Na safra 2020-2021, os ensaios foram conduzidos em 11 municípios dentro das 3 micro-regiões sogícolas no estado.
Foram avaliadas 39 cultivares definidas pela maior representatividade de hectares aprovados para a produção de sementes e que são indicadas pelo zoneamento agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o estado do Rio Grande do Sul. Especialista alerta para a notificação prévia nos contratos de arrendamento. Segundo o advogado, o arrendador deverá notificar extrajudicialmente o arrendatário com antecedência para a retomada do imóvel. Nestor Tipa Júnior. Com a valorização dos preços agropecuários, muitos investidores buscam no campo uma nova forma de rentabilidade. Para isso, o arrendamento acaba sendo uma alternativa de negócios. O contrato de arrendamento está entre os principais instrumentos formalizados pelos produtores rurais para exercício das suas atividades. Segundo a legislação vigente, os contratos de arrendamento podem ser escritos ou verbais. Ao formalizar a contratação, cabe às partes estipular, observados os limites legais, os prazos contratuais, os valores e formas de pagamento, as responsabilidades relativas às questões ambientais, trabalhistas, cíveis e tributárias, investimentos no imóvel, construção ou não de benfeitorias, entre outras especificidades relativas à propriedade e atividade que será desenvolvida. Segundo o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, outras questões merecem atenção especial, tais como a observância dos prazos mínimos e as notificações previstas em lei para os casos de retomada do imóvel por parte do arrendador, arrendamento para terceiro ou alienação do imóvel. Questões que também merecem especial atenção são aquelas referentes aos prazos mínimos previstos na lei e as notificações necessárias para os casos de retomada do imóvel por parte do arrendador, arrendamento para terceiro ou alienação, isto é, a venda do imóvel. A notificação extrajudicial, no mínimo 6 meses antes do término do contrato, é requisito indispensável para evitar a renovação contratual nas mesmas condições e, se necessário, possibilitar o ajuizamento da ação de despejo para fins de retomada do imóvel. O especialista destaca ainda que o direito de retomada é específico para explorar o imóvel diretamente ou através do descendente. Bus reforça também que a notificação extrajudicial é imprescindível quando o arrendador, ao término do contrato, desejar arrendar o imóvel a terceiro. Neste caso, o arrendatário terá direito de preferência à renovação do arrendamento em igualdade de condições com terceiros, cabendo ao arrendador até 6 meses antes do vencimento do contrato fazer a notificação. Se não ocorrer esta notificação, o contrato será automaticamente renovado. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Empresas e produtores rurais autuados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural por infringirem normas de aplicação dos agrotóxicos hormonais têm comparecido em audiências e fechado acordos com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, as audiências ocorreram em diferentes municípios como Vacaria, Jaguari, Rosário do Sul, São Borja e Bagé. Estas autuações ocorreram em função do descumprimento de instruções normativas publicadas pela Secretaria da Agricultura a partir de 2019, regulamentando a utilização de herbicidas hormonais durante o plantio e a comercialização do produto em 24 cidades gaúchas. De lá para cá, equipes de fiscalização da Secretaria flagraram diversos casos de aplicações irregulares dos herbicidas hormonais, especialmente o 2,4-D, e prejuízos aos cultivos mais sensíveis. A FETAG do Rio Grande do Sul está atuando contra as práticas ilegais e abusivas de bancos e financeiras que depositam, sem autorização dos aposentados e pensionistas, valores em forma de empréstimos consignados e cartão de crédito com juros fora de mercado, contrariando as regras dos consignados, que devem ter juros mais acessíveis. A entidade protocolou uma ação civil pública e ingressou com uma representação junto ao Ministério Público Federal. Entre os principais pedidos está o deferimento de medida liminar para determinar que o INSS proceda o imediato bloqueio de concessão de empréstimo consignado, cartão de crédito ou qualquer outra operação bancária sem autorização expressa dos segurados especiais de todo o Rio Grande do Sul. Tanto na ação judicial quanto na representação, a FETAG instruiu o processo com vários casos concretos como prova dos fatos alegados.
Sintargues busca firmar acordos da convenção coletiva da categoria. Foi fechada a questão com a Alcergues em relação aos profissionais do sistema cooperativo e agora negocia com demais entidades patronais. Nestor Tipa Júnior. A diretoria do Sindicato dos Técnicos Agrícolas no estado do Rio Grande do Sul, Sintargues, por meio da Comissão de Negociação e da Assessoria Jurídica, vem trabalhando junto às entidades patronais a questão da convenção coletiva para o período 2021-2022 em relação à categoria dos técnicos agrícolas. O primeiro acordo fechado foi com a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, a Alcergues, em relação aos profissionais do sistema cooperativo. Conforme o presidente do Sintargues, Luiz André Sasso, a convenção coletiva firmada no período 2021-2022 vai atender a categoria dos técnicos agrícolas que trabalham nas cooperativas gaúchas. A convenção coletiva, além de garantir e reajustar salários da categoria, busca sempre aprimorar e melhorar, as condições do trabalho desses profissionais. Esses profissionais que têm uma grande participação no crescimento do setor produtivo das nossas cooperativas e entidades. O Sintargues também se reuniu recentemente com a Emater buscando acordos de convenção coletiva para os técnicos agrícolas e a expectativa é que também em breve sejam realizadas rodadas de negociações com outros órgãos que empregam profissionais da categoria. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Na primeira reunião virtual do ano da Câmara Setorial do Tabaco, a Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, apresentou os números da safra 2020-2021. A estimativa, de acordo com os dados levantados até agora, ainda não consolidados, é de uma produção de 283.479 toneladas em uma área de 123.257 hectares, com uma produtividade de 2.300 quilos por hectare. O número de famílias trabalhando na atividade reduziu 3,39% em relação à safra anterior, quando 73.490 famílias plantaram fumo. Nesta safra, foram 70.997 famílias. Já os preços pagos ao produtor gaúcho aumentaram em todas as variedades de tabaco nesta safra em relação à safra passada, sendo a variedade Burley a de maior alta, com 22,93%, enquanto a Virgínia cresceu 17,01% e a comum 19,4%. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 69,58 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 256,47 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,47 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 151,76 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 77,43 a saca de 60 quilos. O programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe.
A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 11,28 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,55 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,02 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 10,18 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Abertas as inscrições para a participação da raça holandesa na Expo Inter. Gado Holando promoverá durante a feira os já tradicionais concurso leiteiro e julgamento dos campeonatos. Nestor Tipa Júnior. Estão abertas as inscrições para os criadores da raça holandesa que querem participar da programação da Expo Inter 2021, que ocorre de 4 a 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gado Holando, terá em sua programação os tradicionais concurso leiteiro da raça holandesa, exposição com julgamento dos campeonatos da raça e o curso Jurado Jovem. De acordo com o presidente da Gado Holando, Marcos Tang, a entidade levará suas tradicionais programações de forma a que os participantes, que já estão em um grau elevado de profissionalização, estejam em um evento oficial, homologado e ranqueado para que os vencedores possam computar pontos em suas genealogias e registros. O que se conquista aí fica na história, fica marcado e fica na genealogia deste animal e evidentemente na história desse criador, desse expositor. Assim sendo, nós participaremos dessa Expo Inter e queremos realmente ter um número expressivo para que possamos fazer uma pista cheia e ter julgamento realmente digno, de nota, digno da raça, digno do tamanho e da capacidade dos nossos produtores, nossos criadores. As inscrições vão até o dia 31 de julho e podem ser feitas no site da Gado Holando, em gadolando.com.br. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. A Associação Brasileira de Hereford e Braford, a BHB, já definiu os jurados que avaliarão os animais nas pistas de julgamento da Expo Inter. A mostra conta com a apreciação do médico veterinário Pedro Gonzalez Brasil na raça Hereford. Para a raça Braford, o jurado escolhido foi o também médico veterinário Aldo José Tavares dos Santos. Conforme o gerente de operações da entidade, Felipe Azambuja, o processo de escolha começou pelos núcleos regionais que indicaram sugestões ao Conselho Deliberativo Técnico da BHB. Em seguida, foi realizada uma votação entre os membros, decidindo quais seriam os jurados do evento. As inscrições para as raças Hereford e Braford na Expo Inter 2021 estão abertas. Mais informações podem ser obtidas no site da entidade em abhb.com.br.
Aconteceu nesta semana o treinamento de 130 servidores da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para a operação do aplicativo Web App, desenvolvido pela Universidade da Carolina do Norte. O trabalho é fruto do convênio entre a instituição norte-americana, a Secretaria e o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, o Fundesa. O chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias, Francisco Lopes, afirma que o aplicativo desenvolvido vai expandir a capacidade de trabalho dos servidores. Explica que, diante de alguma suspeita ou mesmo como rotina, será possível fazer uma análise aprofundada com tecnologia de base de cálculo muito avançada, de forma fácil e intuitiva. O presidente do Fundesa, Rogério Kerber, espera um bom aproveitamento, já que o Rio Grande do Sul ingressou em uma nova fase com a condição de área livre de febre aftosa sem vacinação. Novos mercados e liquidez marcam o primeiro semestre de vendas do cavalo crioulo. Segundo a Trajano Silva Remates, apesar do cenário atual, houve grande volume de animais ofertados e procura por exemplares de valores diferenciados. Nestor Tipa Júnior. O mercado do cavalo crioulo continuou aquecido neste primeiro semestre de 2021. A avaliação é do leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva. Na avaliação do dirigente, tendo em vista o atual cenário do país em relação à continuidade da pandemia da Covid-19, o momento pode ser considerado excelente. Uma questão destacada pelo diretor da Trajano Silva Remates é o acesso a novos mercados, tanto no Brasil quanto fora dele, durante o primeiro semestre de 2021. Acessado a novos mercados, que até então nós estávamos interagindo muito pouco ou nada com eles, para destacar um só, o da vaquejada. Silva ressalta também que outro ponto principal foi o grande volume de animais ofertados e comercializados neste período, em especial os de valores diferenciados. Também salientou a liquidez nos leilões realizados, que inclusive vem sendo maior do que no ano passado. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Dos 38 admitidos no início da marcha anual de resistência, 22 cruzaram a linha de chegada na manhã do sábado, 10 de julho, em Jaguarão. Foram 15 dias de desafio, sendo os 3 últimos ainda mais intensos por conta das etapas livres que completaram os 750 quilômetros da competição. E quem cumpriu o percurso em menor tempo, imprimindo adrenalina no trajeto final, foi Jura do Rincão da Querência, com o ginete que corre em marcha há mais de 15 anos, Luiz Humberto Silva Rodrigues, conhecido por Balula. O conjunto concluiu em 67 horas e 18 minutos de provas no total. Assim, Jura do Rincão da Querência foi considerada a égua mais resistente da raça crioula no ciclo 2021, ganhando também o prêmio de melhores condições de seguir marchando e se tornando campeã égua maior de 7 anos. Na busca por uma vaga nas fileiras do maior evento morfológico da raça, a pista principal do cavalo crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio recebeu 252 exemplares para a prévia 1, avaliados pelos técnicos Gustavo Harnich, Rodrigo Albuquerque Pi e Thiago Andreola Persiti. 77 machos e 175 fêmeas entraram em pista. Destes, 103 exemplares foram pré-aprovados e seguem com chance de chegar à decisão da morfologia, número que representa uma porcentagem de cerca de 40% de pré-aprovação entre os animais presentes. Esta foi a primeira de 2 prévias previstas no ciclo morfológico de 2021. Dentro da totalidade dos animais que passaram por esta primeira seletiva, houve superioridade na presença de fêmeas, que representaram 69,4% dos participantes. O Uruguai vai selecionar finalistas ao freio de ouro no fim de semana. Com grande destaque nos últimos anos, competidores do país vizinho buscam vagas para a grande final da modalidade da ABCC. Nestor Tipa Júnior. Os uruguaios vêm fazendo bonito nas pistas do freio de ouro, com grandes desempenhos nas provas. No último ano, o Colibri Matreiro, que já havia vencido a prova da FIC em 2018, foi o grande vencedor entre os machos. Por isso, a expectativa para a classificatória uruguaia,
que se realiza neste final de semana na cidade de Salto, no norte do país vizinho, é grande para conhecer os finalistas para a modalidade promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC. Ao total, participam da seletiva 26 animais, sendo 18 fêmeas e 8 machos. O presidente da Sociedade de Criadores de Cavalos Crioulos do Uruguai, Diego Debrum, lembra que pelo segundo ano o município do interior uruguaio recebe a prova do freio de ouro no país. Salienta também as condições e a estrutura da pista da Associação Agropecuária Local, que dará condições de uma classificatória de alta qualidade. O dirigente reforça também a importância da modalidade para os criadores uruguaios. Sabemos da importância do freio de ouro para as cabanhas uruguaias que querem buscar a classificação. No ano passado, os animais classificados tiveram uma excelente atuação na final. É importante para a entidade fazer todo o possível e ter excelentes participações. Por isso, procuramos dar condições para que os animais tenham uma excelente classificatória. Excelente lo que são as pistas. Os jurados para a seletiva uruguaia serão Felipe Malfato, Roger Vreg e Sebastián Nieves. No local não haverá público presente devido à pandemia da Covid-19, mas os aficionados poderão acompanhar ao vivo a seletiva pelas redes da Sociedade de Criadores de Cavalos Crioulos do Uruguai. Na ocasião, também se realizará a Copa Volkswagen. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor, e vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Regiane. Neste dia 20 de julho ocorre o leilão virtual Seleção de Gado Geral. O evento inicia às 7 da noite pelo Lance Rural no Martelo Acnor Remates e a Macedo Leilões Rurais. Informações, macedoleilõesrurais.com.br. No dia 24 de julho acontece o leilão virtual de produção de matrizes e reprodutores da Cabanha da Divisa e Cabanha da Malhada, em oferta exemplares de ovinos da raça Ile de France Texel. O remate começa às 1h30 da tarde com transmissão pelo Lance Rural. Remata a Parceria Leilões. Informações em parcerialeilões.com.br. Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com a Andréia Drozola. Tudo bem, Andréia? Olá, Rejane. Na próxima terça-feira, 20 de julho, o Instituto Desenvolve Pecuária realiza um novo painel virtual. O convidado será o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, que vai falar sobre o tema Novas Perspectivas para o Crédito Rural e Seguro para o Fundesa. O evento será dividido em 2 momentos, um bate-papo sobre o crédito rural e uma palestra sobre a questão do seguro para a sanidade animal. Este é o segundo painel de uma série que está sendo desenvolvida pela entidade. O evento virtual terá início às 6h30 da tarde e será transmitido pelo canal do YouTube do Instituto Desenvolve Pecuária. O endereço é youtube.com/Desenvolve Pecuária. Para o programa Campo em Notícia, Andréia Drezola. Obrigada, Andréia. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor.
O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O projeto Sulco, que conta com a participação de empresas e entidades, é o tema do Agropauta Técnica Agrícola. Neste episódio, o engenheiro agrícola e pesquisador da Embrapa Clima Temperado, José Maria Farfit, fala sobre os resultados iniciais e os benefícios desta técnica. A entrevista é de Nestor Tipa Júnior. Hoje o nosso assunto aqui no Agropauta Técnica Agrícola é sobre o projeto Sulco. E a gente trouxe aqui para conversar conosco o engenheiro agrícola e também pesquisador da Embrapa Clima Temperado, José Maria Farfit. Farfit, prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, bom dia. Bom, primeiramente, o que a gente pode falar sobre o projeto Sulco? Como é que ele surgiu? Como é que foi a ideia do surgimento desse projeto? O projeto Sulco ele é surge com a necessidade de aumentar a produção, ou aumentar e melhorar a produção de soja, principalmente, nas terras baixas em rotação com arroz. Mas, ultimamente, tem entrado a cultura do milho, não é? Contra a cultura do milho. Então, se juntaram várias empresas, na verdade, são 7 empresas que se juntaram, para elaborar o projeto Sulco, trabalharem juntos para difundir e validar a tecnologia Sulco Camalhão, que é a tecnologia usada pelo projeto Sulco, né? Nas terras baixas do Rio Grande do Sul, né? Para produzir soja, inicialmente, agora mais ultimamente milho, em rotação com arroz, não é? As empresas que se juntaram foi a Centeno Agrointeligência, que exerce a coordenação do projeto, a GSO, que é a Massey-Ferguson e Valtra, não é? Que entram com a questão trator e semeadeira da Massey-Ferguson, que usa o projeto Sulco, a Pipe BR, que é politubos, não é? Passa o projeto de irrigação, não é? A KLR, que é a camalhoneira, que usa o projeto, a indústria de implementos agrícolas, não é? Temos a Trimble, que é a empresa de geotecnologia, que é responsável pela suavização das áreas, que torna as áreas aptas para a irrigação e melhora muito a drenagem, né? A Embrapa, Clima Temperado, que nós somos responsáveis pela tecnologia, né? Somos responsáveis orientador aos produtores que entram no projeto, né? Ultimamente, no último ano, né, esse projeto foi idealizado por 3 anos, né? Já fizemos 2 safras e estamos começando a terceira e última safra do projeto, né? Agora se agregou ao projeto a Pioneer Corteva, né? Que entra com a tecnologia de Pioneer de semente de milho, né? Nós estamos no último ano, como eu falei, nós temos tido ótimos resultados. No primeiro ano nós tivemos 4.000 quilos de soja, em média, e no último ano, a segunda safra, tivemos 5.200 quilos de soja, que é uma excelente produtividade. Inclusive, para um produtor na Depressão Central, 106 sacos por hectare, né, de soja,
feito um sistema sulco camalhão, irrigado, não é? Irrigado, a cultura, não é? Uma produtividade assim, sempre saiu totalmente fora da média, né? Digamos assim, uma excelente produtividade. Na última safra, essa safra que está entrando agora, nós temos, não posso me esquecer uma coisa, não é? Para que são empresas em parceria com produtores, não é? Produtores. Então, essa última safra nós temos um produtor de Jaguarão, tem um produtor em Santa Vitória de Palmar, produtor em Capão de Leão, na Depressão Central temos em Cachoeira do Sul, o município Formigueiro, na Depressão Central, e um produtor na campanha em Dom Pedrito, né? Já tivemos um produtor também em Camaquá, como outro resultado. Então, essa última safra, nós temos 4 áreas de soja e 3 áreas de milho. O milho é sumamente importante, porque dada a demanda que tem milho, a falta de milho que tem no estado, né? O estado tem que importar milho com prejuízos assim bilionários para o estado, né? O estado tem um déficit aí de 1,5 milhão de toneladas, né? E tenho certeza de que as terras baixas do Rio Grande do Sul poderão suprir essa demanda de milho, né? Até mais, o estado se tornar produtor. A tega Sulco Camalhão, que o projeto Sulco trabalha, né? Ela é uma tega extremamente segura na produção, extremamente segura, porque o sistema Sulco Camalhão, ele em área suavizada, que se diga a verdade, que a área tem que ser suavizada, né? Ou seja, eliminado as coroas e as depressões, né? Porque as áreas naturalmente as áreas baixas, de terras baixas, principalmente a zona todo o litoral do Rio Grande do Sul, na Depressão Central e a região da Campanha, elas são áreas comumente conhecidas como muito planas, ou seja, são muito pouco declivosas. Entretanto, ela tem na área, por processo de formação, né, tem coroas e depressões. Depressões acumulam água em tempo de chuva, né? Por isso é que a cultura da soja e do milho não andam tão bem quanto o arroz, né? Então, com a suavização, que é a Trimbo que é responsável por isso, né? Com a suavização, se elimina essa questão. E com muito pouco movimento de solo. É uma tecnologia moderna, né? Recém-saída, digamos assim, do laboratório, né? E a suavização é uma técnica formidável, né? Então, em áreas suavizadas, se constrói os camalhões para o plantio. Então, o sulco camalhão em área suavizada, ele é uma garantia de produtividade. Uma garantia. Por quê? Porque tem drenagem garantida no sulco e tem, se necessário, e todos os anos é necessário, irrigação. Então, nós, por exemplo, a primeira safra foi uma safra seca, se irrigou bastante. A última safra, nós tivemos no início da safra, que ela foi seca no início. Por exemplo, a cultura do milho, nós tivemos irrigar no início, mas no final, por exemplo, uma lavoura em Jaguarão, choveu desde janeiro até o fim do ciclo, foram 700 milímetros. E o milho não teve nenhum prejuízo de drenagem, não teve nenhum prejuízo de drenagem. Essa lavoura de milho em Jaguarão produziu 9.400 quilos, né? É uma produtividade que dá para se superar, dá para chegar a 11, 12 toneladas de milho com essa mesma cultivar, né? Produção na cultivar 30-16 da Pioneer, né? Se o plantio é feito em setembro, outubro, nós fizemos o plantio em novembro, né? Um pouco tarde, e o milho já perde um pouco de produtividade, né? Mas 9.400 quilos, essa lavoura de milho foi mais rentável que uma lavoura de arroz, bem mais rentável que uma lavoura de arroz, né? Por quê? Porque na época da colheita o preço do milho e do arroz estavam equivalentes.
O milho, depois da colheita, subiu mais e o arroz baixou o preço, né? A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Marcos Dessartes, das rádios Delta e Difusora de Bagé. Plantio do trigo deve ter expansão de 25% na região de Bagé, informa a Emater. Na regional de Bagé, a perspectiva é de expansão de cerca de 25% da área de trigo em relação ao ano anterior, atingindo em torno de 103 mil hectares de cultivo em 2021. O aumento significativo de área foi condicionado pelos resultados favoráveis da última safra e pela perspectiva de rendimentos satisfatórios, considerando a contação do produto. As expectativas de áreas levantadas anteriormente foram superadas, com um aumento expressivo em parte da fronteira oeste. Em alguns municípios aqui da região, a área com trigo foi triplicada e com a retomada do cultivo em cidades que não cultivaram no ano anterior. De Bagé, para o Campo em Notícia, falou Marcos Dessartes. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. Em Restinga Seca, na região centro do estado, o trabalho de arborização segue tanto na cidade quanto no interior. Mais de 100 mudas e árvores foram plantadas pelo Departamento do Meio Ambiente em diversos pontos do município. As mudas das espécies quaresmeira, ipê roxo, guabiju, pau-fava, murta de cheiro, jasmim, manga e cipestre italiano foram plantadas preferencialmente em passeios públicos, calçadas novas e nas ruas que foram calçadas recentemente em algumas localidades do interior. Até o final deste mês, espera-se efetuar o plantio de mais de 200 árvores. Especial para o Campo e Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.
Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O Agropauta Entrevista conversou com Tiago Magalhães Silva, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, sobre o mercado aeroagrícola no Brasil. Hoje eu vou conversar com Tiago Magalhães Silva, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG. E o nosso assunto é sobre como funciona o mercado aeroagrícola em nosso país. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo. Tudo bem. Bom dia, Regiane. Regiane, é um prazer estar falando com todos aí que acompanham o canal Agropauta. Obrigado. Então a gente vai começar, Tiago, o nosso bate-papo, explicando um pouquinho como é o trabalho desenvolvido pelas empresas do setor agrícola e como é que ele se reflete no desenvolvimento da nossa agricultura, por favor. Bom, Regiane, a aviação agrícola, ela é uma ferramenta, né, que é utilizada pelos agricultores, né? Existem dentro dessas ferramentas os agricultores que têm seu próprio avião, que fazem o serviço de forma particular, e existem as empresas de aviação agrícola, que são aquelas prestadoras de serviço que fazem de forma terceirizada, né? No país, nós temos mais de 200 empresas de aviação agrícola. Dentre essas empresas, 92% fazem parte do Sindicato Nacional da Aviação Agrícola e é associada à nossa. As empresas, elas estão espalhadas em quase todos os estados brasileiros, né? Nós temos hoje o maior número de empresas no Rio Grande do Sul, né? E o maior número de aeronaves hoje encontra-se no Mato Grosso, né? Então, como funciona o serviço? O agricultor tem uma demanda de pulverização, muitos deles fazem o serviço tratorizado, muitos deles fazem algum outro tipo de pulverização que não utiliza a ferramenta, aviação, mas em algum momento ele sente a necessidade dessa ferramenta, seja porque choveu muito, o trator não está rodando, seja porque a cultura dele está com um porte muito alto, que não consegue entrar de forma tratorizada, ou seja porque ele tem uma grande extensão de área, ou toma conta de muitas fazendas, e usar a ferramenta aeronave para ele é mais fácil, mais prático e mais rápido. E aí o agricultor entra em contato com alguma das empresas. É muito importante verificar sempre se a empresa ela pode prestar o serviço, se ela está regular dentro dos órgãos, porque existe uma regulação específica para isso. A empresa de aviação agrícola ela precisa ter os devidos registros, tanto na ANAC quanto no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Agricultura. É um serviço extremamente fiscalizado e controlado. E aí ele contrata essa empresa, o agrônomo dele irá fornecer um receituário agronômico, no qual vai ali estar especificado as doses, o tratamento que deve ser feito na lavoura. Ele leva o produto até uma pista de pouso, né, ou no caso, se for helicóptero, até um ponto, né, demarcado, e o serviço será efetivado, né? A aviação agrícola ela vai fornecer normalmente a aeronave, um veículo de apoio para fazer as misturas do produto. Sempre será acompanhado o serviço de aviação agrícola por um técnico agrícola executor, que ele é treinado para aviação agrícola, e isso é regra, legislação, por um piloto habilitado, e toda aviação agrícola também sempre vai ter um agrônomo responsável pelo serviço. Certo. E, Tiago, quanto tempo está presente no Brasil a aviação agrícola? Um pouquinho da história. A aviação agrícola ela começou no Rio Grande do Sul, né, em 1947. Né, houve um gaúcho, Clóvis Candiota, ele sentiu a necessidade de utilizar uma aeronave para combater uma praga de gafanhotos que estava devastando culturas no Rio Grande do Sul. Então, nós completamos 74 anos da aviação agrícola aqui no país. 74 anos. Bastante tempo, né? E fala um pouquinho, então, para a gente, né? Então, claro, todo esse período houve uma evolução, né?
e com novas tecnologias, né, que tem que acompanhar o crescimento do que o produtor já tem lá na sua lavoura, na sua produção, essas novas ferramentas que vêm para ajudar a alavancar a questão de qualidade, de produtividade. Como é que a aviação agrícola também se preparou para essas novas tecnologias? A aviação agrícola ela acompanhou, né, o crescimento do agronegócio no país. A aviação agrícola foi uma das responsáveis, uma das ferramentas que auxiliou a agricultura brasileira a atingir esse nível de produtividade que nós temos hoje. Se hoje nós somos um grande exportador de alimentos, né, é por causa de toda a tecnologia que foi desenvolvida nacionalmente, né, e também o uso da aviação agrícola que proporcionou um tratamento nas culturas. Imaginar que há pouco tempo atrás nós importávamos alimentos com terras tão férteis e tanta extensão de locais para poder fazer a sua produção, e o Brasil importava. E esse crescimento veio acontecendo, a aviação agrícola é um dos responsáveis por esse crescimento. E, naturalmente, evoluímos na tecnologia com relação às aeronaves, os equipamentos. Isso aconteceu de forma bem rápida, né? Hoje, os aeronaves que se existiam lá no começo, né, quando iniciou a aviação agrícola, mesmo as aeronaves que na década de 70 começaram a ser fabricadas pela Embraer, uma fabricante nacional que fabrica aeronaves, isso foi evoluindo. Hoje nós temos aeronaves de grande porte, aeronaves que podem fazer cargas de até 3.000 litros de produto, né? Nós temos hoje equipamentos de monitoramento via satélite, que são os DGPS. Acoplado a esse DGPS, nós já temos bypass eletrônico, né? Que a bypass nada mais é do que uma válvula que abre e fecha o produto na hora de fazer a pulverização. Hoje isso já pode ser automatizado, né? Nós temos também, e não falando só da agricultura, né? A aviação agrícola também faz combate a incêndios, né? E nós temos já também nas aeronaves comportas hidráulicas para abertura e fechamento do alijamento para combate a incêndio, eletrônicas que controlam vazão, controlam o tamanho do lançamento, a distância. Então tudo isso faz parte de uma evolução da aviação agrícola que ocorreu nesses últimos anos. Uma das principais evoluções também que vem acompanhando, não só na parte de equipamentos e da pulverização, também são a motorização da aeronave, né? O Brasil foi um primeiro país a ter em escala industrial a produção de uma aeronave a etanol, né? Movida exclusivamente a etanol. Hoje nós já temos aeronaves movidas a etanol, nós temos aeronaves movidas utilizando querosene de aviação. Recentemente, a Embraer já começou a utilização e os testes de uma aeronave elétrica, né, com motorização elétrica, que possivelmente poderá ser usada na agricultura. Então, a evolução tecnológica foi muito grande nesse período de crescimento da aviação da agricultura brasileira. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube e também no canal da AgroEffect no Spotify. Nesta semana, também no canal da AgroEffect no YouTube, será a vez do Agropauta Web Talks, que vai debater os novos caminhos e desafios para a lavoura arrozeira. Participam o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, o diretor comercial do IRGA, João Batista Camargo Gomes, e o presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, Cristiano Cabreira. É na segunda, a partir das 19h. Na terça-feira, mesmo horário, o Agropauta Técnica Pecuária vai falar sobre o manejo de ovinos com o inspetor técnico da Arco, Ronaldo Carpes. E na sexta-feira, o Agropauta Live Series será sobre gastronomia com a sommelier Deise da Costa, às 19h. Confira ainda na quarta o Agropauta Itinerários Rurais e no próximo sábado o Agropauta Lendas Rurais. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais.
No YouTube, o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por Agroeffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da Agroeffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Quem já pode, vacine-se e quem puder, fique ainda em casa.